Vamos que vamos, galerinha, mais uma aula aí vinda aí da Europa. Vamos falar sobre o maior bloco econômico do mundo, é a União Europeia, conhecida como a UE. É um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados, apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu, formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos. Atualmente são 28 países membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. O Reino Unido, por meio de um plebiscito em junho de 2016, decretou a saída do bloco econômico, porém a saída deste país só veio acontecer este ano de 2020. No início do ano, o Reino Unido declarou a sua saída oficial da União Europeia. A organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, ou também conhecida como Mercado Comum Europeu. A CEE foi criada em 1957 e foi formada nessa época apenas pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização também era chamada de Europa dos Seis. O contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre norte-americanos e soviéticos, como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias com uma recuperação econômica e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Os europeus objetivaram criar vínculos para a integração econômica. Outro fato importante para entender a criação do bloco econômico é que nesta época a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial, e bem como de prosperar a paz. Desta forma, outra intenção foi construir uma força militar e de segurança. A proposta da CEE foi incentivada a recuperação econômica, tornando os seus membros dependentes, mantendo uma relação de mercado comum entre os países. Na década de 80, outros países integraram a CEE, como a Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a Comunidade Europeia se chamaria de Europa dos 12. A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países da CEE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor apenas em 93, e cooperação econômica buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. Em 99 foi projetada a UE, a criação de um banco central e da moeda única, o euro. Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia e influência na UE para competir com o dólar norte-americano. E ainda também se iniciou as políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao meio ambiente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda humanitária e proteção civil. Com a União Europeia, permitiu-se livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da União Europeia, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia torna-se a Europa praticamente como se fosse um país único.
Um dos países que almeja entrar neste bloco é o Brasil, nosso Brasil, e com a saída agora da Inglaterra fica até mais fácil a inclusão do Brasil no bloco econômico da União Europeia. E assim foi. Vamos lá, galerinha, valeu e até o nosso próximo encontro.